E aí, gentes, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre o último lançamento que a Bajaj está trazendo aqui para o Brasil. É a Pulsar NS 400Z. Mas não vou falar sobre a moto em si, porque já falei a respeito dela aqui no canal. Tem vídeo a respeito disso. Mas eu vou falar sim da concorrência na mesma faixa dela. No caso, o meu critério foi tamanho de motor, que teria que estar 50 cilindradas para lá ou para cá, porque mesmo ela não é a NS 400Z, ela não é uma 400 de verdade. Ela é uma 373 centímetros cúbicos, tá? Então, por conta disso, eu tive que ter uma certa flexibilidade pegando a nomenclatura. Então, eu escolhi motos de 350 cilindradas até 450 cilindradas. E o que que encaixou nisso daí? Vamos começar pelas Onix a R350, que eu não vou falar tudo a respeito dela. Eu vou focar mais no motor e todos os preços que eu vou passar aqui são PPS, tá? Ou estimativa, quando for o caso. Então, repetindo, vamos começar pela Zonx R350. Ela tem um motor de 348 centímetros cúbicos, com 41 cavalos e 3,3 kgfm de torque. É uma boa moto? Sim, é. Muito tecnológica, tá? Ela vem até com o sensor de pressão no pneu. Tudo nela é por botão, tá? A abertura do tanque, tudo que você imaginar é na base do botão. Só não é o pedal para colocar ela parar, tá? O resto, tudo é. E tem a chave presencial, que se você tiver sem essa chave presencial ou a bateria dela acabar, você vai ter que fazer uma manobrinha lá para conseguir fazer com que a moto funcione. Então, é uma moto que é tremendamente dependente dessa chave e ela é altamente tecnológica. Só que também tem um detalhe: o custo de manutenção dela também é alto. As revisões são caras, bem caras. Se você telefonar numa revenda da Zonx, você vai ver que as revisões doem no bolso, tá? E olha, não é pouco não. E o preço dela não é absurdo. É 29.860. Só que esses 29.860 é PPS, tem um frete. Aí vai depender de com quem que você vai comprar, porque aqui em Recife, por exemplo, já tiveram a capacidade de me pedir 5, 6 mil de frete numa moto. Então, já fique esperto, tá? Com esse negócio do frete. E a outra moto que também encaixaria nisso seria a Guerrilla 450, da Royal Enfield. O, o motor dessa moto é de 452 cilindradas, com 40 cavalos e 4 quilos de torque. E essa é uma moto que ela é um pouquinho mais raiz, tá? Embora ela tenha toda a eletrônica embarcada da Himalayan 450, e é também uma moto
a qual eu já falei bastante dela aqui no canal. Então é só vocês darem uma olhada e tem todos os dados dela aí. É uma moto que ela está chegando agora no mercado. O preço dela ainda não foi divulgado. E a estimativa de preço que eu faço para essa moto é no máximo 29 mil e no mínimo 27, tá? Por que que eu coloquei essa estimativa de preço para ela? Porque eu peguei o preço da Guerrilla e da Himalayan, que também já está com o preço definido, já está sendo vendida no Brasil, e fiz a mesma proporção para o preço daqui do Brasil, tá? E deu isso aí, entre 26 e 29, entre 27 e 20, não, minto, entre 26 e 29 mil. E a idade é uma droga, tá? Então, é uma moto que ela é muito mais concorrente da NS 400 do que propriamente as Ondas. Porque o problema dessas duas motos é principalmente o custo de manutenção, as revisões, que são caras, tá? As duas são muito caras. E tem, dentro das motos que eu vou te falar, também tem outras motos que são tão ou mais caras que essas duas. Que é a Kawasaki Z500. A Kawasaki Z500, ela é uma moto de 451 cilindradas com 51 cavalos e 4,3 kgfm de torque. É outra também que tem vídeo a respeito aqui no canal, tá? É uma boa moto? É. Mas o preço dela eu acho já um pouco fora da caixinha. Embora para o mercado brasileiro não o seja. Mas em vista de motos que têm desempenho semelhante, eu acho um pouco fora da caixinha. É de 35.470. E o custo de revisão dela também não é barato. Nem um pouco. Isso é uma coisa que preocupa, tá? Porque para você manter a garantia, você tem que ficar fazendo as revisões de acordo na concessionária, né? Até você poder sair da garantia, quando termina o prazo, né? E, por último, não falei o preço, né? O preço da Kawasaki Z500 é 35.470, mais frete. Então, por aí você vê como já está um pouco fora da caixinha, né? E por último, a gente tem a KTM 390 Duke, que é o mesmo motor da Pulsar, só que ele vai a 43 cavalos também, com 3,8 kgfm de torque. E o preço dela é 37 mil. Também com um custo de manutenção muito alto de revisão, né? E um dos maiores problemas da KTM no Brasil é falta de concessionário. Aqui no Nordeste parece que só tem uma na Bahia. Uma para 10 estados. Mas enfim, para quem gosta do estilo, tá aí. E 37 mil de preço. A NS 400, o preço que eu estimo para ela, se a Bajaj mantiver a precificação que ela fez na Índia, deve ficar ali por volta dos 24
R$ 25.000. O que é um preço muito bom para uma moto dessa qualidade, tá? Só que o grande problema da Bajaj atualmente é que a rede de concessionário ainda está em expansão. E a fábrica, quando você pega a produção anualizada, já está batendo no topo da, da capacidade, que é de 20.000 motos. Isso, logicamente, com um turno só. Com dois turnos já deve chegar ali pelos 41 mil unidades. E no terceiro turno pode chegar ali nos 59, 60 mil. Pode. Mas, por enquanto, o que a gente tem notícia é que só tem um turno. E também tem que ver se a expansão física da linha de montagem já está em andamento. Porque a notícia que eu tenho a respeito das linhas de montagem da Bajaj é que é uma só. Não encontrei notícia alguma dizendo que já estava expandindo a segunda ou terceira linha de montagem. Que aí sim, expandiria já para 100, 120 mil por ano. Mas tudo isso é para mostrar para vocês o seguinte, que concorrente direto, de fato, é a Guerrilla, tá? E eu até esqueci de falar de uma moto, a Triumph Speed 400, que o PPS dela já está em 32.190. Para uma moto que quando chegou aqui custava 29.990. Ou seja, a Triumph está subindo os preços dela, está premiumizando a linha 400. E isso eu acho que vai ser um tiro no pé. Porque se ela está querendo atrair consumidores para ela, com uma linha de entrada com qualidade e o preço não tão alto, ela está começando a se desgarrar desse consumidor. Ok, que o custo das revisões da Speed 400 não são absurdos, tá? Muito pelo contrário. Eles até são estranhamente em conta. Porém, qualquer acessório original que você vai colocar na Speed, que seja original Triumph, você vai pagar um rim. Isso foi uma coisa que me decepcionou um bocado, porque depois que teve aquele problema de quebra de quadro da Himalaia, por conta de acessórios não originais, eu fiquei meio cismado de colocar acessórios não originais nas motos indianas, tá? Tem uma explicação técnica para isso, que eu já que tem inclusive um vídeo específico no canal sobre isso, que está bem explicado lá. Só vocês darem uma olhada. Então eu tô meio cismado com isso. E eu não tô recomendando de jeito nenhum você colocar em moto indiana acessório não original, tá? Se não for alguma coisa homologada pela montadora, fique esperto, para você não perder a garantia da sua moto. Porque um quadro novo uma moto nova, basicamente, você vai ter que fazer todo o registro dela novamente.
Então, é uma coisa pela qual a gente tem que ficar esperto. E quando você pega o preço da NS 400Z e compara com todas essas motos, inclusive a Speed 400, que ela é uma 400 de fato, né? Com 40 cavalos, 3,8 kg de torque, você vê que o custo-benefício da moto da Bajaj é muito superior. Bem superior, diga-se de passagem. Então, fica difícil você dizer que você está levando desvantagem pegar essa moto. Principalmente se você é um, é um cara que tem a mente aberta para outras possibilidades. Porque, vê bem, é difícil você comparar essas motos com Honda e Yamaha. Por quê? Nenhuma das duas tem nada que se aproxime dessa moto. A Twister não chega a 30 cavalos de potência. A Phaser tem pouco mais de 20 cavalos, então já coloca fora dessa comparação. Fica difícil você argumentar qualquer coisa a favor dessas duas motos que não seja a rede de concessionária. Só. Porque em termos de preço, em termos do que a moto entrega, em termos de potência e torque, não tem nem o que comparar. Por mais que eu queira favorecer a, uma indústria consolidada há décadas no Brasil, já que ela não é uma indústria brasileira, nenhuma das duas, as duas são japonesas, as donas, as matrizes são japonesas, não são brasileiras. E eu estou enfatizando isso porque eu recebi de inscrito que prefere moto nacional, sendo que não existe moto nacional. Enfim, fica difícil você falar alguma coisa nesse sentido. Se você tem alguma dessas concessionárias próximas da sua cidade, eu recomendo que você experimente essas motos e vê qual que se encaixa para você. Mas antes mesmo de fechar o negócio, veja o plano de revisão, porque muitas vezes o barato sai caro. Um exemplo disso é a Zontes. A Zontes tem um plano de revisão que eu considerei caro. Aí, se você tiver uma Zontes, uma concessionária Zontes, no raio de 150, 200 quilômetros, coisa que você pode ir e voltar pelo menos no mesmo dia, convém, convém você olhar na concessionária o plano de revisão para você poder se programar. Porque muitas vezes você está comprando uma moto que ela é barata. Royal Enfield é um caso que a moto em si ela é barata, mas as revisões não são. E aí começa a pesar no bolso. E aí você pode até perder a garantia pura e simplesmente porque você não fez no tempo ou na quilometragem certa. Então, gente, analisem com carinho, tá? Porque
não somente as revisões, mas o seguro também não está muito legal, não. Uma moto simples, hoje um seguro total você não sai por menos de 2.000. Então, façam todo o planejamento disso, seguro, IPVA, o plano de revisão. Pelo menos, esse plano de revisão, pelo menos, tem que ser até o final da garantia dela. Acabou a garantia, aí você faz com o seu mecânico, onde você achar que deve fazer e segue a vida. Mas enquanto está na garantia, faça a revisão na concessionária para manter. E olhe, dessas motos aqui, eu ainda estou na expectativa do ano que vem vir uma 450 da Moto Morini, que ela tem um- uma Seimetsu e ela é uma Niked muito bonita. E tava para lançar uma 450, que seria a Quatremetsu, né? Né? Então, pode ser que essa moto chegue aqui no Brasil e cai no mesmo problema. Número de concessionários pequeno e concentrado em São Paulo, na região sudeste por enquanto. Porque quando a Moto Morini chegou aqui no Brasil, já já falou que ia abrir uma loja aqui no Recife. Mandei mensagem para lá, até hoje não recebi resposta. Então, parece que também não se interessam muito em divulgar a marca, não se interessam muito em. Então, sabe, se não se interessam sequer em divulgar a marca, imagine mandar um kit de revisão, por exemplo, para alguém que não está próximo de uma concessionária. E aí é onde você perde. Mas fazer o quê? Né? Eu acho que, seja canal grande ou pequeno, você merece pelo menos uma resposta. E nem isso eu recebi. Mas o que interessa de fato não é isso. O que interessa de fato é, de todas essas motos, com elas, cada uma equilibrada, com um equilíbrio mais puxado para a esportividade, como a Z400 e a KTM 390 Duke, e a R350 das Onix, ou algo mais roadster, né? Mais comportado, como a Speed e a Guerrilla 450. A Speed 400 e a Guerrilla 450. Qual é a tua tribo? Seria muito interessante conhecer isso. O que, o que que você curte mais? Aquela esportividade mais agressiva, como por exemplo a KTM, as Onix e a Z 500? Ou uma coisa mais passeio, mais relaxada, com uma postura mais relaxada, como a Guerrilla e a Speed? Porque a NS 400 ela tem a postura mais parecida com a atual da Dominar.
porque também a Dominar 400 está para mudar e a Bajaj fez um, um reposicionamento do piloto na moto, que ficou mais relaxada, ficou mais tipo crossover, tá? Então, agora tem essa diferença de postura entre a Dominar e a NS. E a NS, pelo visto, não vai vir com o novo pneu largo, que ela tá para chegar o mês que vem, sim. Ou o mês que vem é setembro. Agora eu não lembro direito. Mas ela tá para chegar agora. Então, muito provavelmente não deve vir com o novo pneu largo e com as novas pinças de freio sinterizadas. Devem vir as orgânicas ainda. Não tenho certeza, tá? Eu não tenho informação firme a respeito disso, mas pelo tempo que vai ser lançada e pelo lançamento que houve na Índia, não daria tempo. Então, vamos ver a moto que efetivamente vai desembarcar aqui. E olha, é uma moto que tem suas particularidades? Sim, como toda moto. Mas, se você está na dúvida, dá uma olhada aqui no canal que você vai encontrar detalhado sobre cada uma delas. E aí você toma a sua decisão. Porque são motos boas, mas cada uma tem uma proposta diferente. São todas naked? Sim, são todas naked. Mas existe aquela naked que te dá uma postura mais relaxada e que você consegue pegar uma estrada com ela e ir mais longe, sem se cansar tanto. E tem aquela que realmente é mais esportiva, mas a postura dela é, de fato, esportiva, como a Z500, e que numa viagem mais longa cansa. Isso não quer dizer que uma Naked ou mesmo uma crossover ou vai, uma Sport leve não te cansa. Sim, cansa. Toda moto cansa. Mas umas mais, outras menos. Gente, eu quero saber a opinião de vocês. O que que vocês acham de cada uma dessas motos? Seria adequado para você? Essas motos que estão para chegar, principalmente a Guerrilla e a NS 400. Vocês acham que vai dar uma boa mexida no mercado? Eu acho que vai. E olha, eu não te falo nada se daqui a uns 2 anos, tanto Honda como Yamaha não começarem a investir nesse nicho. Porque esse nicho de 400, 450, 500 cilindradas, bom, a de 500 cilindradas a Honda já se mexeu. Mas ela não se mexeu na faixa de 350, 400, 450. Nem ela, nem a Yamaha. E eles precisam se mexer. Porque, embora continuem com um bom volume de vendas, e isso eu vou falar a respeito do mercado, a participação delas caiu mais do que deveria. Então, vamos ver como é que se porta. Vamos ver. Eu quero saber de vocês se você abriria a mão da segurança, entre aspas, da Honda e Yamaha por uma moto alternativa que está te entregando mais, muito mais, por bem menos dinheiro. É uma, é uma coisa a ser pensada. Você não acha? Gente,
Não esqueçam de deixar o seu like. Não esqueçam de deixar a sua inscrição com o sininho ativado. E, como eu já pedi anteriormente, o seu comentário, que ele sempre é muito importante para mim, ok? Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.